Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nesta noite. Felizes porque o Senhor nos deu graça, nos deu vida para mais uma vez estarmos juntos, e nesta feita nós daremos prosseguimento para a matéria de teologia que nós estamos tratando, uma introdução à teologia. Na aula passada nós falamos sobre bibliologia, nesta nós estaremos falando sobre teologia, né? Dentro da teologia sistemática, hoje nós falaremos sobre teologia, quer dizer, o estudo referente a Deus Pai, não a pessoa de Deus, porque não tem, ou quer dizer, não sobre Deus, porque não tem como estudar Deus, não existe essa matéria estudar Deus, né? Nós estaremos estudando, como já está descrito aqui na lousa ao meu redor, aquilo que faz parte do estudo de teologia, né? Olhamos aqui você tem à minha esquerda, você tem a definição da palavra teologia. Você tem theos, no grego, Deus, né? E você tem, eu coloquei ali, só a guisa de observação, a questão de Elohim, ou Elohim, no Antigo Testamento, que também é a mesma palavra para Deus. E, como eu já disse, nós não vamos estudar Deus, porque Deus não é objeto de estudo e nem teria como. Nós não conseguiríamos estudar Deus, né? Porém, nós estudaremos assim a sua natureza, a sua personalidade, os seus atributos, aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que dele nos é revelado, como está escrito na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 1, ele diz que nós podemos conhecer a respeito de Deus, que é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quer dizer, nós vamos estudar a parte que nos é revelada, que nos é trazida, que nos é manifesta, tanto, né, nas revelações, estudo da revelação, você tem a revelação geral, que nós falaremos um pouco mais adiante, e a revelação especial, né? Guarde bem essa palavra, revelação geral e a revelação especial. Quer dizer, as formas que Deus se manifestou, se deu a conhecer aos homens. E nós precisamos estudar esta parte. Então, a matéria de teologia, nós estaremos estudando a natureza, os atributos, a personalidade de Deus. Já na introdução, nós podemos colocar uma coisa muito interessante, que para estudarmos sobre Deus, né, como eu já expliquei, estudarmos teologia, a primeira coisa que nós precisamos, antes de tudo, nós precisamos crer. Crer. É fundamental que aquele que vai estudar, que vai se achegar, querer se aprofundar nesta matéria, é necessário que ele creia. Primeiro, porque Deus, como nós vamos ver nas revelações, tanto a geral quanto a especial, Deus ele não é matéria, Deus ele não é um objeto. Logo, nós não podemos compreendê-lo da maneira com que nós estamos acostumados a conhecer outras matérias, outras coisas, qualquer que seja, né? Qualquer que seja o nosso objeto de estudo, nós teremos uma determinada facilidade. Porém, a parte imaterial, podemos dizer assim, Deus, quando vamos olhar para Deus, para os atributos, para a natureza, para a personalidade, para as revelações de Deus, é necessário algo além. Exatas, você não precisa de fé, você não precisa praticamente ter algo que te leve a acreditar, a acreditar de uma maneira diferente, especial. Não é aquilo a vida inteira, sempre foi letras, todas as ciências que você for estudar. Porém, quando você vai estudar a ciência, este tipo de conhecimento, a teologia sistemática em si, ou as teologias, ou os ensinos, ou as matérias que nos são apresentadas dentro da teologia sistemática, nós precisamos de algo a mais, precisamos de fé. Ora, para alcançarmos esta crença, este nível de crença, nós precisamos de fé.
fé, porque sem fé é impossível tanto agradar a Deus, quanto é impossível também se achegar a Ele. Por quê? Porque aqueles que se achegam a Deus, eles precisam acreditar que Ele é galardoador. Veja, quantas vezes nós vamos ver e falar e repetir esta palavra acreditar, crer, acreditar. E nós precisamos crer em quê? Primeiro, crer na sua existência. Não tem como nós termos um objeto se nós, de estudo, se nós não acreditamos na sua existência. Depois nós vamos ter que crer também no amor de Deus. Ora, é um amor totalmente diferente, é um amor totalmente o oposto daquilo que nós conhecemos, daquilo que nos é revelado desde da mais tenra idade do ser humano, desde os primórdios da raça humana. Ora, o amor de Deus, a própria Bíblia diz que, para começar, ele excede a todo entendimento. Veja que coisa, se ele excede a todo entendimento, obviamente, é todo entendimento racional, todo entendimento humano. Porém, como o escritor disse, nós precisamos crer. Primeiro precisamos crer, precisamos acreditar. E acreditar nisso, em algo que excede ao entendimento, que excede a compreensão, que excede a razão, a racionalidade. Muitas vezes nós podemos até confundir determinadas coisas. Depois nós precisamos crer na sua fidelidade. Tudo isso nós vemos, são palavras que nós conhecemos, atribuímos a determinadas pessoas. Existe um homem que o Senhor ele vai falar sobre ele, Jó, e Deus usa vários dessas qualidades, vários desses atributos para este homem. Porém, quando pensamos nesses atributos, existência, amor, fidelidade e poder, isso nós devemos elevar a um grau um máximo, e mesmo assim nós não conseguiremos atingir. Por isso no início eu disse que Deus nós não estudamos seus atributos, sua natureza, sua personalidade, e aquilo, como Paulo disse, que ele manifestou a nós para que nós conhecêssemos, e está no capítulo 1 de Romanos, no versículo 19 e 20, o primeiro 19 diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os homens, entre os seres humanos, entre os injustos, aqueles que não têm fé. O capítulo 1 está falando sobre isso, da carta que Paulo escreve aos Romanos. Então ele diz: manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Esta é a versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Guarde também esta parte quando ele diz aqui, olha, as coisas que Deus fez são sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então vamos partir desta ideia. Primeira coisa que eu preciso, acreditar. Acreditar em quê? Na existência de Deus, no amor de Deus, na sua fidelidade e no seu poder. Ora, começaremos pela existência de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós já percebemos no primeiro versículo da Bíblia, nós somos informados da presença de Deus. Veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, quando nós olhamos na língua original, quer dizer, no hebraico, né, quando Moisés ele escreve, ele começa dizendo Bereshit, quer dizer, no princípio. Por isso o livro, lá para os judeus, Gênesis, ele tem o nome de Bereshit, dos princípios. Então vamos lá. Bereshit, no princípio. Aí ele diz Bará. Quer dizer, este verbo Bará, ele leva-nos a questão da crença, ele eleva esta importância, porque este verbo Bará quer dizer criou do nada. No princípio, criou do nada. Nós sabemos que todas as coisas criadas, elas precisam de pelo menos uma micropartícula de alguma coisa, uma existência de alguma coisa, para que o homem possa partir dali a criar alguma coisa.
A Bíblia já nos declara que Deus criou do nada, não existia nada. Eu não estou dizendo do nada na questão da criação, é que Deus não precisou que houvesse, que existisse uma matéria, uma partícula, alguma coisa, um vermezinho, qualquer coisa, para que dali ele começasse a criar as coisas existentes. Não, simplesmente não havia nada. E Deus, no poder da sua palavra, ele começa a sua obra criatória. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Por que nós vemos Deus? Ele diz, Bereshit barat Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus do nada. Do nada. Então, Deus está aqui, Elohim. Nós vemos a existência de Deus. Deus já aparece no primeiro versículo da Bíblia. Então, concluindo Bereshit barat Elohim ve'eretz hashamayim, quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou do nada. Deus já está aqui e ele diz que criou os céus e a terra. E o importante de tudo isso é que, primeira coisa, nós já vemos a existência, a Bíblia já nos informa no primeiro versículo do primeiro livro a presença de Deus. A presença de Deus já na obra de criação. Na obra da criação. E outra coisa importante também é que Moisés não se preocupa em provar a existência de Deus. Você vê que a Bíblia ela já começa dizendo no princípio que Deus dos céus e a terra. Você não tem uma introdução, você não tem uma explicação. Moisés não se preocupa e nem homem algum, todos os escritores da Bíblia, dos autores da Bíblia, se preocuparam com isto. E nem Deus, se você olhar do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver em nenhum momento Deus tentando, querendo, devendo explicar a sua existência, ou porque ele faz, ou porque ele não faz, como ele surgiu, como ele não surgiu, o que tem. Não, Deus não se preocupa. Por quê? Para todos estes homens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que formularam a Escritura, que eles foram inspirados e escreveram aos autores das Sagradas Escrituras, tanto o Antigo, agora no nosso tempo, tanto o Antigo quanto do Novo Testamento, era uma questão era um fato consumado, era algo concreto. Eles não precisavam de explicações, não precisavam de explicar. Eu me lembro, na infância, havia um programa, eu não era tão infanto assim, eu não era tão criança assim, já tinha uma determinada idade, e havia um programa em que um professor estava explicando e alguém perguntava para ele uma determinada coisa e ele respondia porque sim, aí o outro dizia porque sim não é resposta. Então vejam bem, porém o que acontecia? O problema é sempre o porquê. Por quê? Alguém fala alguma coisa, o outro fala, mas por quê? Não, por quê? Veja, quando nós olhamos para os autores da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não existia essa preocupação de uma explicação, de uma razão, de uma introdução, de algo que... Por quê? Para eles, a existência de Deus era um fato consumado. E isso deveria ser uma realidade também na vida dos crentes de hoje. Vejam, no princípio, lá eles estavam formulando o Antigo Testamento, estavam escrevendo o Antigo Testamento. Obviamente, Moisés vem relatando, escrevendo, a obra de Deus ela é passada de geração em geração através da fala, né? E depois foram escrevendo, depois Moisés colocou o Pentateuco, escreveu o Pentateuco, mas vejam bem, em nenhum momento nós vamos ver a questão da explicação. Hoje em dia, a maioria dos lugares em que você vai, determinadas declarações que você faz, que para nós é voto, é concreto, é fato consumado, não precisa de explicação. Hoje uma grande parcela dos novos crentes e até de antigos crentes que gostam de esticar um pouco mais a conversa, para não usar um termo mais agressivo, eles gostam disso. O que eles vão fazer? Eles vão ficar nessa questão do porquê. Eles querem uma explicação razoável, uma lógica, racional, para que eles se sintam acomodados, confortáveis, não para acreditar, mas simplesmente para debater mesmo. Por quê? Porque quando nós, pela fé, acreditamos em tudo isto para nós, como fato consumado, não exigimos, não pedimos a questão de uma prova, vamos dizer, tangível, lógica, racional. Não. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui, que querer provar a existência de Deus é a mesma coisa que querer provar a inexistência do vento.
a inexistência do vento. Ora, alguém vê o vento, alguém vê para onde ele vai, de onde ele vem, para onde ele está indo, o que está acontecendo. Ninguém vê, porém, sentimos a sua presença, sentimos a ação, tanto benéfica, quando aquela brisa refrescante, tanto também quando ela causa estragos, e alguns estragos gigantescos. Nós sabemos que a questão do ar está ali, dependendo da velocidade em que ele se projeta, dependendo da velocidade em que ele se move. Ora, ele pode ser uma brisa que refresque o ser humano, a localidade, também pode ser aí um vento que destrua, um vento que quebre, que arraste, que danifique. E ninguém está vendo ele fazer, ninguém está vendo ele, mas sabe que ele está ali. Ora, eu me lembro já nos meus primeiros passos, né, nós tínhamos alguns amigos que nós trabalhávamos na evangelização, e um dos nossos amigos parou uma determinada pessoa, e começou a expor a obra redentora de Cristo para aquela pessoa. E ela olhou simplesmente para ele e disse assim, quando eu digo pessoa, ela disse assim: mas qual é o tamanho deste Deus? Qual é a cor do seu Deus? E começou a fazer estas perguntas: qual é o tamanho, qual é a cor, como que ele é, e foi fazendo perguntas. Ora, o irmão simplesmente ficou parado. Não tinha como, não tem como responder. Não existe como responder. Veja, a mesma coisa, como eu disse, explicar a existência de Deus é a mesma coisa que tentar explicar a inexistência do ar, do vento, ou o que quer que seja, que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Bom, mas num determinado momento o irmão achou que a coisa iria descambar para isso. Quer dizer, a conversa, infelizmente, racionalmente, ela não iria fluir. Ela não iria fluir. Porém, num determinado momento, essa pessoa ela começa a se queixar de uma dor. Ela começa a se queixar de uma dor. Veja, não por maldade, mas o irmão aproveitou esse gancho, essa deixa, e ele começou a perguntar: mas qual é o tamanho da sua dor? Qual é a cor da sua dor? Qual é não sei o que da sua dor? E isso aqui, a sua dor, ela é assim ou é assada? Até que a pessoa ela começa a se sentir incomodada. Por que está doendo? Ela disse: eu não sei qual é o tamanho da minha dor, eu não sei qual é a cor da minha dor, eu sei que eu estou sentindo e está doendo. Você pode orar por mim? Ele disse: assim é o nosso Deus. Você não me perguntou o tamanho dele? Eu não sei. Mas do mesmo jeito que você está sentindo essa dor, nós sentimos a presença de Deus. Não como uma dor, mas nós sentimos. Assim como você sente a dor, nós sentimos a presença de Deus. E obviamente ele orou pela pessoa, e o Senhor Jesus curou a pessoa, e ficou tudo às mil maravilhas. Foi tanto a cura quanto a explicação, a pessoa entendeu, vamos dizer assim, na pele, entendeu o que é sentir, a existência de algo, mesmo que nós não podemos vê-lo, mesmo que nós não podemos explicar racionalmente, mesmo que nós não podemos explicar humanamente falando, mas nós podemos sentir. E está aqui, então, a primeira coisa na existência. A segunda coisa, nós vemos a informação da existência, da presença de Deus, no primeiro versículo da Bíblia. Nós vemos também que os escritores, os autores, tanto do Antigo, hoje, para nós, os do Novo Testamento também, eles nunca se preocuparam na questão de explicar Deus, de explicar, as razões, porém, eles por quê? Para eles, a existência de Deus é um fato consumado. Para nós, a existência de Deus é um fato consumado. Veja bem, a questão, a mesma coisa, explicar a Deus, explicar a existência de Deus é a mesma coisa que querer explicar a inexistência do vento. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Deus, da mesma maneira, nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-los. Apesar de que, vejam bem, não podemos ver pessoa, não podemos ver Deus, mas podemos, aqui ele diz aqui, que nas coisas que Deus fez, nas coisas que Deus faz. Isso nós chamamos, ou é chamado de a revelação geral, essa sem voz, sem palavras, elas declaram a existência de Deus. Quando nós olhamos para as coisas que Deus fez, olhamos para a natureza, olhamos para os animais, qualquer, tanto o selvático quanto o animal doméstico, os animais alados, os animais aquáticos, quando nós olhamos para as grandes cascatas, ou para uma pequena queda d'água, para os grandes rios, ou para um veio que corre, quando nós olhamos para as grandes montanhas, ou para as planícies, quando nós olhamos também para os grandes cânions,
nós temos que olhar para isso e vermos. Quando Paulo diz assim, veja, eles se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Nós chamamos isso de revelação geral. Quando nós olhamos para tudo, quando nós olhamos para todas as coisas, e nós percebemos, como nós veremos aqui no terceiro ponto da existência de Deus, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, nós podemos notar a existência. Então isso é chamado de revelação geral, sem voz, sem palavra, sem anúncio, vamos dizer, eles declaram a existência de Deus, eles pregam a existência de Deus, de um ser inteligente. Nós vamos passar por isso aqui. E depois nós temos a revelação especial. Qual é a revelação especial? Lógico, as Sagradas Escrituras. As Sagradas, essa já tem voz, essa já tem som, essa já tem, ela nos anuncia, veja, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Olha que coisa interessante, os céus e a terra. Então, quando eu falo de revelação, nós estamos falando da revelação, nós estamos falando da revelação na questão da existência de Deus. Revelação geral, quando eu olho para todas as coisas criadas por Deus, e a revelação especial quando eu passo a olhar para o quê? Para as Sagradas Escrituras, onde cerca de 40 homens escreveram e nos transmitiram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados por Deus, eles nos relataram, deixaram escritos os seus relatos das suas experiências com Deus, da sua vivência com Deus, de tudo aquilo que eles aprenderam com Deus. Então vejam bem, por que a Bíblia ela não se destina ao ateu, ela não se destina ao agnóstico declarado, ela também não tem valor para o incrédulo. Por que tudo isso? Porque eles não conseguem, eles não são capazes de descobrir Deus no universo material. Veja, porém, isso depende, porque a Bíblia diz que no universo criado, Deus se revela, Deus se mostra. Na revelação geral, Deus se revela aos homens, através de todas as maravilhas. Porém, vejam bem, por que eles são nécios? São nécios por causa disso. Eles não conseguem descobrir Deus no universo material, eles não são capazes de descobrir, então eles simplesmente fazem o quê? Eles simplesmente negam. Eles simplesmente negam a existência de Deus. Porém, não é totalmente, não se consegue totalmente, vamos dizer assim, não encontrar Deus num universo material. Porque quando nós olhamos na revelação geral, nós vemos que Deus se revela através da sua obra criatória, de tudo que Ele fez e que mantém pelo seu poder. Pelo seu poder. Veja que todas as coisas, Deus estabeleceu um limite para todas as coisas e até hoje elas não fogem de seus limites. Elas não fogem. Vejam bem, aí nós queremos atribuir coisas, catástrofes a Deus. Mas vejam bem, aquele determinado elemento, aquela determinada criação está no lugar dela. Quem invade o lugar, quem é que constrói lá na areia do mar? Quem é que constrói? Ora, aí depois, não, o mar invadiu determinado lugar. Não invadiu, quem invadiu foi o homem. Todas as vezes que nós vemos a natureza, ela vai agir conforme o seu limite. Quem entra, ora, se você tem uma jaula, se você tem uma grade entre você e uma besta fera, um leão, um tigre, um leopardo, se você sabe que dali para lá, não, mas tem gente que é para frente. Então ele vai, não, eu sou fulano de tal, eu vou passar a grade, eu vou atravessar do outro lado. Daí depois diz, não, o animal feroz, a besta fera, atacou o homem. Não, ele foi atacado porque ele é nécio, ele foi tolo, ele foi uma pessoa insensata, ele entrou, ele invadiu um limite que não lhe era permitido. Então nós precisamos muitas vezes tomar cuidado nisso aqui. Por quê? Deus, ele não pode, vamos aqui a grosso modo dizer, ele não pode ser entendido racionalmente, ele não pode, a sua natureza, a sua personalidade, os seus atributos, eles não podem ser entendidos racionalmente, sabe? Não é a mesma coisa que você tem um 4 e você consegue provar que 2 mais 2 é 4. Isso é razão, isso é lógica, isso é exato, não tem como fugir disso. Mas Deus não se compreende desta maneira. Por quê? E assim o que acontece? Não pode ser descoberto por invenções meramente materiais, por
investigações meramente materiais. Deus não tem como nós conhecermos Deus desta maneira. Por quê? Veja a parte do número 3. Porque, veja, quando nós olhamos para todas as coisas, quando nós olhamos para toda a criação, não é possível que um ser inteligente, ele não pense, nem sequer por um segundo, que deve haver uma inteligência maior, suprema, uma inteligência pessoal que criou todas estas coisas. Sabe? Eu acredito que até o mais ateu, que se diz ateu, o mais ateu, ele já se pegou por alguns segundos pensando nisso. Não é possível que todas essas maravilhas foram criadas ao acaso, por causa de uma explosão, ou por causa de um verme, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Independente da linha de pensamento que ele tenha, seja darwiniana, seja, sei lá. Por alguns segundos, até o mais ateu, até o mais incrédulo de todos os homens, ele já deve ter parado para pensar assim, não é possível, existe uma inteligência maior, existe um ser supremo, maior, que criou todas estas coisas. É lógico que depois ele não consegue explicar isso racionalmente, ele volta para a sua incredulidade, Mas veja, no ponto de número 3 está escrito assim, olha, existe uma inteligência suprema, pessoal, veja, de personalidade, é uma pessoa infinita, quer dizer, não tem começo e não tem fim, e é eterna, Três qualidades que nós vemos aqui nos atributos de Deus. Veja, os atributos de Deus. Esses atributos, existem atributos de Deus que nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus é amor, Então, ele me transmite este amor para que eu ame. Deus é santo, E ele me ordena ser de santos porque eu sou santo. Veja, são atributos comunicáveis, mas existem três atributos que não são comunicáveis a nenhum ser criado, seja celeste, seja homens, seja demoníacos, não existe. Esses três atributos de Deus são incomunicáveis. Quais são eles? Onisciência, onipresença e onipotência. Apesar dos seres criados, exceto o homem, quando nós olhamos os anjos, a velocidade dos anjos, a velocidade até dos anjos caídos, a velocidade dos demônios, eles são muito, muito rápidos, mas nunca onipresentes. Por quê? Eles não podem, para chegar a um determinado, eles têm que se deslocar. Deus não. Ele simplesmente está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Então, a onipresença, a onisciência são seres inteligentíssimos. Porém, toda a sabedoria está em Deus. Onisciente, toda a ciência. Deus sabe tudo, passado, presente e futuro, tudo está diante dele. Tanto é que o escritor diz: o que é já foi e o que foi também já foi. Veja, quer dizer, não há tempo, cronos para Deus, não há cronos para Deus. O tempo de Deus é o kairos, é a eternidade, é um tempo incontável. Um ano são 1000 dias é como 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Veja que o tempo de Deus não está limitado ao cronos, ao nosso tempo. O tempo é um peso para nós. Veja, a onipresença, a onipotência e a onisciência. Esses três atributos, elas pertencem somente a Deus, trino e santo. Deus triuno, Deus trino, Deus triuno e santo. Vejam bem, outros atributos até são comunicáveis, eu já dei exemplo de alguns. Mas esses três atributos pertencem somente a Deus. A onipresença, a onipotência, todo o poder. Tudo, alguma coisa pode até ser forte, mas todo o poder está nas mãos de Deus. Ele é o onipotente. Não existe nada, nem ninguém, nem nada que seja mais forte que Deus. Nada. Por isso que eu disse esses dias atrás, não existe uma luta entre Deus e o inimigo. Não existe uma luta entre Cristo e o diabo. Por quê? Porque não tem como, não existe.
Porque todo o poder está nas mãos de Deus. Com o sopro da boca dele, tudo que existe passa a não existir mais. Seja criado, seja humano, seja inumano. Não existe essa luta. Veja bem, a luta dele é conosco. E nós nos escondemos em quem? Em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de força, é uma coisa. Agora, todo o poder está nas mãos de Deus. Por isso, ele é onipresente. Veja, o Criador, sustentador e governador. Outros três atributos. Ele criou, ele sustenta com a destra do seu poder e ele faz o quê? Ele governa. Quer dizer, é ele quem conduz, ele é o soberano, a sua soberania, a sua vontade que rege todas as coisas. É que conduz este universo, a sua vontade é que faz todas estas coisas. E nós precisamos conseguir acreditar, uma fé que nos permita crer em todas estas coisas, sabe? Nos assevera, nos assegura estes ensinamentos. Então, ainda dentro da existência de Deus, nós temos a imanência e a transcendência de Deus. Veja, ele é imanente em tudo e é transcendente em tudo. Veja, ele está fora da matéria, fora do alcance da matéria, porém, ele se fez carne na imanência e habitou entre nós. Então, distante de nós não podemos alcançá-lo fisicamente. Podemos alcançá-lo pela fé, fisicamente não, humanamente falando não. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1. Nós precisamos acreditar que ele é o Criador, ele é o sustentador e ele é o governador. Todas as coisas ainda existem por causa do poder de Deus, do governo de Deus, do sustento de Deus e porque ele criou todas as coisas. Depois ele fala da imanência e da transcendente em tudo. Ele é gracioso e misericordioso. Nós veremos isso mais adiante. Ele é o Pai, ele é remidor. Veja, quando diz Pai, o que nós falamos lembramos de Pai? Não somente um genitor, não somente alguém que gera um filho, mas que cria, que sustenta, que mantém, que cuida, que guarda, que provê todas as coisas para que esse filho tenha uma vida, ele tenha uma vida satisfatória. Ele tem uma vida satisfatória. Então, por isso que nós iniciamos, Cristo nos ensinou a oração dominical, principiando desta maneira: Pai nosso que estás nos céus. Pai, quando eu lembro de Pai, eu lembro de provedor, de protetor, de genitor, daquele que cuida, que zela, que vela, que acalenta, que conforta, que está presente em todos os momentos. Não é somente aquele que faz. Ora, fazer, qualquer um faz e abandona é uma coisa. Agora o Pai não, ele está ali todos os dias. Ele é presente, ele está cuidando, ele está lá tanto para enxugar a lágrima, quanto para repreender, ele está para suster e está também para educar, está para ensinar. Veja, ele é Pai e ele é remidor. Quando a gente fala de remidor, é aquele que... A ideia de remir é aquele que resgata, que compra, que consegue ter de volta uma coisa, que tem como parente mais próximo, ele resgata, ele traz, ele redime. E nós precisamos aprender, ele é o remidor da humanidade. Por quê? Lembra da história do barquinho? O menino construiu o barquinho, colocou o barquinho na enxurrada. Na enxurrada não, na coisinha lá, quando chove lá, como é que chama o meio-fio ali, sarjeta, e vai descendo a água. E o barquinho se perdeu. Depois de muitos dias ele vê aquele barco numa loja, e o homem diz: não, o barco é meu, eu achei este tanto. Mas fui eu quem fiz, mas você perdeu, eu achei. Deus não nos perdeu. Nós nos perdemos no pecado. Nós nos perdemos porque nos distanciamos de Deus. Mas nem por isso ele nos deixou perdido. Ele nos deixou, pelo contrário. Vamos dizer, aí o menino vai lá, o menino faz de tudo, consegue o dinheiro, ele compra o barco dele, que era dele. Ele abraça com força e diz para o barquinho: você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e segundo porque eu te comprei. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos fez.
Nós nos perdemos no pecado, Jesus Cristo nos compra. E Ele nos abraça e diz, agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz. E agora porque eu te comprei. Eu te remi. Eu te redimi com o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Então Ele é remidor da humanidade. Mesmo que a mente natural do homem não alcance essa verdade, Ele existe. Vejam que verdades maravilhosas que nos apresentam a existência de Deus. A existência de Deus. Deus existe. Deus está aí. E isto, muitas vezes, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai confirmar a supremacia e a eternidade de Deus. No Salmo 90, versículo 2, você pode ler depois, você vai ver em 2 Samuel 7:22, que Ele é único. Deus é Deus de salvação, Salmo 68:20. Deus é a verdade, João 10:10. Deus é a luz da paciência, Romanos 15:5. Deus é a luz, 1 João 1:5. Então vejam bem, nós precisamos estar sempre em contato, é a primeira realidade que nós precisamos ter. Segundo, nós precisamos crer que Deus é amor. E quando olhamos para as outras religiões, nós notamos que o cristianismo é a única religião que prega um Deus de amor, um Deus supremo, um supremo como amor. Veja bem, Ele é um Deus que redime, Ele é Pai. Só nessas palavras, se nós voltarmos aqui nos atributos de Deus, nós vamos ver que o seu amor ele é transmitido com isso, porque Ele é conhecido como amor. Como o amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Então, Ele não somente ama, Ele é a expressão verdadeira e completa do amor. Deus é amor. Veja, o amor é aquele atributo de Deus que faz o quê? Faz Ele buscar os melhores interesses das suas criaturas e se comunicar com elas. O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor, ele não procura si. Quem ama não procura a autossatisfação na vida de outro. Pelo contrário, ele vai devotar a sua vida. Tudo que ele tem, o tempo, o dinheiro, tudo que ele tem, ele vai investir para que o seu objeto de amor seja feliz, esteja feliz. Esse é o verdadeiro amor. Porque aquilo que busca o seu próprio bem, isso não é amor, isso é egoísmo. Eu amo determinada pessoa, mas então ela tem que fazer isso e isso para mim. Não. Quem ama, ele não exige, ele faz. Ele não quer que seja feito. E ainda que seja feito, ele não tem isso como uma obrigação. Ele é grato pelo que é feito a ele. Porém, quando nós olhamos para Deus, veja, esse atributo de Deus, o amor, faz com que a sua pessoa, a sua natureza, faça de tudo para buscar. Ele se inclina. Ele vai fazer de tudo para quê? Para buscar os melhores interesses das suas criaturas. Veja, não é aquele negócio de que Deus é meu servo, eu vou exigir de Deus. Eu não preciso, porque Ele é amor. Veja, que o meu objeto de amor, vamos assim dizer, ela não precisa fazer nada, ou elas não precisam fazer nada, para que eu me empenhe em fazer o melhor para eles, para elas. Elas não precisam fazer nada. Eu voluntariamente vou me doar. Veja, quando nós olhamos para Deus é da mesma maneira. Ele vai fazer, ele vai se debruçar, ele vai se esforçar. Deus precisa fazer isso? Ele é obrigado a fazer isso? Eu posso obrigá-lo a fazer isso? De maneira nenhuma. Porém, o amor dele vai fazer com que ele procure nos meus melhores interesses. Alguém vai dizer, mas é a vontade de Deus. Eu te entendo, querido. Fique tranquilo. Não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando do amor de Deus. O amor de Deus, veja, a tal ponto, independente, segundo, ele vai se comunicar com a criatura, com as suas criaturas. Ele vai se comunicar com a criação. Veja, desde Adão, na viração do dia, que ele vinha conversar com Adão, até hoje, até os nossos dias, se nós acompanharmos a história das Escrituras, nós vamos ver Deus todas as vezes se comunicando. Essa comunicação, ela nunca parte do homem para Deus. Ela sempre vai partir de Deus
todas as formas, todas as reconciliações, todas as alianças refeitas, todas as comunicações, todas as vezes que acontece um encontro entre Deus e o homem, sempre parte de Deus. Sempre é da parte de Deus. Sempre a ação primária, primeira, é de Deus. Nunca é do homem. Nunca é do homem. Sempre será de Deus. Por quê? Porque essa ligação é sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. E nunca é de baixo para cima. Tudo que é de baixo para cima é imperfeito. Tudo que vem de cima, tudo que vem de Deus, ele é perfeito, é duradouro. E podemos chamar até de eterno. Podemos chamar até de imortal, de inquebrável. Mas a nossa natureza pecaminosa, infelizmente, faz isso. Por que nós falamos aqui que Deus procura o interesse, ou os melhores interesses de suas criaturas e também comunicar-se com ela? Veja, qual foi a maior prova de amor de Deus pela humanidade? Foi o homem quem fez? Foi o ser humano? Foi a raça? Foi alguém piedoso? Foi algum dos profetas? Dos apóstolos? Foi alguém? Não. A maior prova de amor de Deus pela humanidade foi quem? Foi Ele nos dar o seu próprio Filho. Ele nos deu Cristo. O que de mais excelente tinha no céu, Ele nos deu. O que de melhor tinha nos céus, Ele nos deu. Me desculpem aqueles que dizem que o melhor de Deus ainda está por vir. Não. Talvez na sua vida material, sentimental, espiritual, na sua saúde, ainda não aconteceu o melhor de Deus. Mas o melhor de Deus é Jesus Cristo. Não há nada melhor e maior do que Cristo. Não existe um presente maior ou maior para o ser humano, para a raça humana, do que a vida do seu próprio Filho Jesus Cristo. E a sua ressurreição, e o seu retorno, e hoje o seu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então nós vemos aqui que esse é um atributo que faz com que você busque o bem. Mas esse buscar o bem, este amor, não é só emoção, é concessão, é abrir mão. Veja que Cristo abre mão de toda a sua glória para vir, por quê? Para mostrar que Ele era o perfeito Filho de Deus, que Ele era um homem forte, que suportaria o peso da cruz e que suportaria sem gritar também a crueldade dos cravos e da coroa de espinho. Não. Não, ele veio porque ele fez uma concessão por cada um de nós. Ele abriu mão por cada um de nós. Pela minha e pela sua vida. Então, amor não implica somente em emoção, mas em concessão. Muitas vezes, o que nós mais vemos hoje são seres humanos emocionados. Né? Tem até uma piada que se faz aí sobre isso. É o emocionado, é o emocionadinho, né? É aquela coisa toda. Mas quando falamos de amor, nós falamos principalmente de concessão. É quando você abre mão para que o seu objeto de amor, o seu alvo do seu amor, ele tenha, ela tenha, ele tenha, eles tenham o melhor e vivam uma vida tranquila e vivam uma vida feliz. Quantos desenhos nós vemos hoje em dia, né? Você vê, teve um desenho que eu vi, uma ilustração, uma criança com uma vestimenta toda remendada, toda cheia de remendos. Aí você fala, mas como é que pode? Mas quando você olha para o pai, ou para a mãe, ou para os seus genitores, você vai ver o quê? Que aqueles pedaços que são remendos na vida, na vestimenta do filho, são os pedaços que foram tirados da vestimenta do pai e da mãe. Então vejam bem, o pai e a mãe abrem mão de tudo. Verdadeiros pais, verdadeiras mães abrem mão de tudo se necessário for, pelo bem-estar dos seus filhos, porque é o alvo do seu amor. Deus não é diferente. Veja que tanto Jesus Cristo diz assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus, o vosso Pai que está no céu, não vos dará também coisas boas, coisas melhores. É onde nós precisamos pensar que o amor, ele não é apenas emoção. Ele é doação, ele é concessão, ele abre mão. Aquele que ama abre mão de quase tudo, ou de tudo, e às vezes até da sua própria vida. Até da sua própria vida.
pelo alvo, pelo objeto do seu amor. Então Deus é amor. Veja, a religião, o cristianismo, ele exibe um ser supremo que ama. Aí você vai falar assim, mas acontece tantas coisas. Mais adiante a gente te avisa. Jesus é a maior prova deste amor. Ele não é simplesmente o que ama, ele é o amor, como eu disse, Deus é amor, é a expressão mais completa do amor, ele é a personificação do amor. Jesus Cristo foi a personificação do amor. Quando ele encarna e vem ver, encarna é uma coisa, tá bom? Quando ele toma a nossa forma, quando ele nasce, o verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então vejam bem, não é meramente, e o amor também não é meramente uma emoção, ela é concessão, o amor é concessão, é quando você abre mão. Ora, mas o seu amor, agora você deve estar curioso com este lado da lousa, né? Aqui à minha direita. Então o amor ele está aqui, né? O amor pelos seres humanos, quando nós falamos de tudo isso, ele está ligado a quê? Por que este amor? O amor está ligado a quê? O que faz com que se expresse, ou Deus expresse o seu amor? Veja bem, primeira coisa, ele está ligado à sua graça. Né? Se nós olharmos ali, graça é charisma, ou carisma, como nós falamos hoje em dia. Carisma. O que é graça? Graça, veja, eu coloquei aqui mais ou menos, graça é isso aqui, eu recebo o que não mereço. Na graça, eu recebo o que não mereço. E ele diz que o amor pela humanidade está ligado à graça e à misericórdia de Deus. Então, veja, a diferença entre graça e misericórdia. Na graça, eu recebo o que não mereço. Favor imerecido, paraná, aquilo. A explicação mais concisa que eu consegui foi essa. Na graça, eu recebo o que não mereço. Tanto é que eu coloquei não recebo, não mereço. Mas na misericórdia eu não recebo o que mereço. Veja, não recebo o que mereço. Por quê? Na graça eu recebo todas as coisas boas que o amor de Deus proporciona para mim. Mas eu sou merecedor disso? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque na misericórdia eu não recebo o que mereço. Agora sim, o pecador merece o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a graça gratuita, o carisma gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui, carisma como graça, favor e merecido. E coisa interessante, e nós precisamos aprender a diferenciar. Graça, eu recebo o que não mereço. Na misericórdia, eu não recebo o que mereço. Então, o amor de Deus ele está atrelado a isso. Ele está ligado, o amor pela humanidade está ligado nessa natureza de Deus. Deus é gracioso e Deus é misericordioso. Isto parte dele porque ele é amor. Porque ele é amor. Tá bom? Você quer frisar mais uma vez? Então vamos lá, graça. Eu recebo o que não mereço. Misericórdia, eu não recebo o que mereço. Então, cardíaco, músculo cardíaco, coração, é quando o coração de alguém se misericórdia, é quando o coração de alguém se condói por causa da misericórdia, da miséria do outro. Então, Deus se condoeu. Veja, concessão, amor. Deus se condoeu, se compadeceu por causa das minhas misérias. E me expressou o seu amor da forma mais pura, me dando a vida do seu único Filho, Jesus Cristo, para me salvar. Então aqui está o amor de Deus. Depois nós temos a fidelidade de Deus. Né? A fidelidade de Deus. Por que a fidelidade de Deus? Primeiro, o amor de Deus é o que governa o que? A sua fidelidade. Quando nós falamos de fidelidade, nós falamos de algo que não muda. Quando nós olhamos na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo de número 13, já vieram me avisar que o tempo está um pouco longo, mas essa matéria não tem jeito. Falar de Deus é uma coisa. Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma, eu gostei dessa versão, porque ela diz assim, de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Veja bem, ainda que tudo, Davi disse, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. É onde eu preciso me preocupar, onde eu posso me alegrar, onde eu posso regozijar, onde eu posso crer. É que o amor de Deus, ele governa a sua fidelidade. Veja, ele diz aqui, ainda que somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele não pode ir contra a sua natureza. Ele não pode ir contra aquilo que ele é. Aquilo que ele é. Não porque tem um outro estudo que eu quero passar aqui, que eu vou falar sobre isso, coisas que Deus não pode fazer. Vai ter essa parte do estudo e se Deus quiser nós vamos conseguir fazer qualquer dia desse. Então eu vou parar por aqui nessa questão. O amor de Deus é que governa a sua fidelidade. Por quê? Porque de maneira nenhuma ele não pode ir contra a sua natureza, ele não pode ir contra a sua personalidade, ele não pode ir contra os seus atributos. Deus não pode negar a si mesmo de maneira nenhuma. 2, é um atributo divino que é o quê? Que denota a certeza de que tudo quanto ele declarou na sua intenção fazer, terá o seu pleno cumprimento. Veja, aquilo que Deus falou, a própria palavra de Deus diz assim, a palavra que sai da boca dele não torna vazia, antes tem o seu cumprimento. Antes tem o seu cumprimento. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, Balaão disse. Para Balaque, um dos grandes opositores do povo de Deus no Antigo Testamento, Balaque. Então vejam bem, porém um profeta falso, um profeta vendido, corrupto, mas ele reconhece que ele não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E ele completa dizendo, Deus diria e não cumpriria, falaria e não realizaria, ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então esse atributo, a fidelidade como atributo de Deus, ela nos descreve a certeza de que tudo que Deus falou que faria, ele vai fazer. Terá bom termo, terá bom término, chegará à conclusão daquilo que ele queria. E isso nos dá a certeza de crermos em Deus. Lembra lá no princípio, na introdução, quando vamos estudar esta matéria, nós precisamos primeiro crer em tudo isso. Crer também nesta fidelidade, que apesar de, e tudo isto aqui, esse atributo, ele independe de circunstâncias. Às vezes a circunstância pode ser a pior possível, porém a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E se ele disse, dentro da sua fidelidade, ele vai cumprir o que ele falou que faria. Neste ponto, tanto coisa boa quanto juízo. Ele não prometeu somente benesses, mas ele prometeu juízos também. E nós precisamos nos ater a isto. Veja, meus queridos irmãos, a quarta coisa, o quarto ponto que nós precisamos crer dentro da teologia é o poder de Deus. O poder de Deus, que diz aqui que a primeira coisa que nós precisamos acreditar é que o poder de Deus ele não é condicionado e nem limitado por qualquer pessoa fora dele mesmo. Quer dizer, que ele não está condicionado e nem limitado a qualquer ser criado, seja humano, seja inumano. Deus não está condicionado a isso, além dele mesmo. Quer dizer, depende único e exclusivamente o poder de Deus, do que ele for fazer, depende único e exclusivamente de sua vontade. A segunda coisa que nós precisamos acreditar, que Deus é a causa que deu origem ao universo e não o contrário. Muitas pessoas acreditam que Deus a ideia de um Deus ou de Deus é uma criação humana, é uma criação do ser humano. Não, de maneira alguma. Deus é a causa da criação do mundo, é a causa. O que é a causa? Causa é que faz algo acontecer. Uma dor de cabeça. Tem gente que vai lá, simplesmente toma um analgésico, a dor para, ele está tranquilo. Só que ele não foi procurar a causa, ele não vai buscar a causa da determinada dor. E ele acaba aí simplesmente remediando uma situação. E pode ser desde qualquer coisa, uma coisa muito simples, dormir de mau jeito, uma coluna de mau jeito, ou pode ser uma coisa um pouco mais séria.
né, um tipo de hipertensão, outro tipo de enfermidade um pouco mais grave. E nós não vamos buscar a causa, e a causa acaba fazendo com que aconteça coisa pior, na questão do que eu estou falando da enfermidade. Aqui a causa é uma coisa boa, Deus é a causa do universo. Tudo que nós vemos, o que acontece tanto na terra, no ar, no mar, nas águas, onde for, tudo que acontece, a causa deste fator é Deus. Porque Deus criou todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Outra coisa que nós precisamos aprender dentro do poder de Deus aqui é que a sua onipotência, quer dizer, todo o poder, por isso El Shaddai, Deus todo-poderoso, a onipotência de Deus não significa o exercício do seu poder para fazer aquilo que não é, ou aquilo que é incoerente com a natureza das coisas. Quer dizer, Deus não vai fazer nada que esteja fora, que não tenha sentido, que não tenha razão, ou que vá contra a sua natureza, contra a sua personalidade, contra a sua deidade, contra a sua palavra. Deus não vai fazer nada que não esteja ligado à sua... Que não esteja ligado à sua fidelidade, ao seu amor, à sua existência, aos seus atributos. Deus não vai contra aquilo que ele falou. Por isso que não há sombra, nem variação, nem sombra de dúvidas em Deus. Nem em Deus, nem nas Escrituras, nem em nada que confirme, que comprove Deus, a sua existência, que revele Deus e a sua existência, tanto quanto Deus e a sua existência. Deus, a sua onipotência, ela nunca vai ferir esses outros atributos. Ele não vai agir como um déspota, como um tirano, de maneira nenhuma. 2. O poder criador de Deus é primeiramente a eficácia da sua vontade. Por que nós dizemos que não acontecerá determinadas coisas? Porque tudo depende do quê? Da sua vontade. E existem coisas que Deus é incapaz, é impossível que Deus sinta vontade de fazer essas determinadas coisas. Tudo que nós vemos criado em todas as esferas, seja na terra, no mar e no céu, elas partiram da vontade de Deus. Deus simplesmente, no poder da sua palavra, ele cria, ele traz à existência todas as coisas. Tudo aquilo que ele pôs no seu coração, a sua vontade, ele simplesmente foi lá, e a eficácia, a vontade, o poder criador, primeiramente, a eficácia de sua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus é eficaz, ela produz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele determinou, pensou, alguns usam aí palavras, aquilo que ele sonhou, sei lá, eu não uso determinadas palavras, mas vejam bem, o poder criador de Deus é, primeiramente, a eficácia da sua vontade, quer dizer, ele pensou, ele sentiu a vontade, ele fez, ele realizou, ele criou. Então nós vamos continuando aqui. Deus não tem analogia com o exercício de força muscular, óbvio, isso aqui não precisava nem falar. Deus possui infinito poder de vontade, em virtude da qual é capaz, mediante sua livre autodeterminação, de realizar o que quer que seja objeto apropriado do seu poder. Veja bem, Deus não fala nada que é impróprio, nada impróprio à sua vontade. Como eu já disse, a sua natureza, a sua personalidade, os seus atributos, a sua deidade, nada que a sua palavra. Então, Deus ele não vai fazer aqui. Nós vemos aqui que Deus ele realiza o que quer que seja objeto apropriado do poder, nem para se aparecer e nem para ir contra tudo aquilo que ele já fez e que ele falou. Por isso que nós vemos que hoje em dia é impossível determinadas coisas que os homens pregam, ensinam, transmitem, querem inculcar no povo, coisas que vão contra o que desde o princípio, desde o Gênesis, ele vem trazendo, as sagradas escrituras vão nos ensinando. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Novidades, novos paradigmas, esses tipos de termos, nós temos mente aberta, né? Eu ouvi um estudo interessante sobre a origem dessa palavra, de uma determinada, quer dizer mente aberta.
É uma coisa interessante. Então nós precisamos tomar cuidado e não remover nem as coisas antigas e nem correr para acrescentar novas coisas, né? Novos paradigmas, novos pensamentos, novos isso, novo aquilo. Nós precisamos tomar cuidado. Então vejam bem, Deus não faz nada que não seja objeto apropriado do seu poder. Ele não pode fazer determinadas coisas. Isso não quer dizer que ele não tenha, que ele não seja capaz de fazer, que não seja oriundo, proveniente da falta de poder executivo ou energia da ausência de propósito. Deus, ele simplesmente não faz por quê? Veja, ele diz aqui, declara que não pode fazer determinadas coisas. Isso, porém, expressa geralmente uma incapacidade oriunda, não falta de poder executivo ou de energia. Simplesmente não está compatível com a natureza divina, então não é possível que ele venha a ter vontade de fazer tais coisas. Então não é falta de poder, não é ausência de poder criativo de Deus, simplesmente não está compatível com a sua natureza, fazer determinadas coisas. Então tudo que vai contra a natureza de Deus, ele simplesmente não é que não tem força, não é que não há poder criativo, ele simplesmente não vai sentir vontade. É impossível que Deus sinta vontade de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque tudo que ele faz é proveniente, como nós vimos aqui, o poder criador de Deus primeiramente a eficácia da sua vontade. E quando ele não, o poder criador de Deus não age, não é falta de poder. Não é falta, como ele diz aqui, uma incapacidade do poder executivo ou criativo, ou a ausência de propósito. Não, ele simplesmente não faz, porque não é compatível com a natureza divina. Ele não faz. Vamos lá, o peixe, ele pode viver fora d'água? É inconcebível, dependendo do peixe. Alguns até suportam alguns dias fora d'água, mas infelizmente será o quê? O fim dele. Se a água secar, se o rio secar, se a lagoa secar, ele pode até resistir. Algumas espécies resistem até alguns dias fora d'água, mas infelizmente eles não são anfíbios, fiquem dentro e fora d'água. Não, ele simplesmente vai morrer, porque o seu habitat, a sua natureza precisa daquele habitat, precisa daquele lugar. Então, nós vemos que ele simplesmente não existe, ele precisa de determinadas coisas, ele precisa, a natureza desse ser precisa desse ambiente, precisa deste lugar. Então vejam bem, como ele não pode viver, Deus também não pode fazer, não é que ele não vai fazer determinadas coisas, porque não faz parte da sua natureza divina, então é impossível que ele sinta vontade de fazer determinadas coisas. Assim como o peixe também, vamos dizer assim, se um peixe pensasse, ele ia falar assim, eu vou querer viver lá fora? De maneira nenhuma. Então ele nunca ia sentir vontade de sair da água, ele sai porque nós tiramos, ou seca a lagoa, o rio, e assim sucessivamente. Não, bem chulo, uma explicação, aí, uma comparação bem ruinzinha. Mas vejam bem, Deus simplesmente não faz porque a sua vontade, ele não vai sentir vontade, porque aquilo não é compatível com a sua natureza divina. 3. Deus não vai fazer, por quê? Coisas que ofendam a sua santidade. Coisas que ofendam a sua santidade. Santidade é o quê? É um atributo moral de Deus. É um atributo moral de Deus, e no final nós vamos ver isso aqui, um atributo moral de Deus. Então Deus não vai fazer nada que ofenda, que possa ofender a sua santidade. Santidade quer dizer um dos seus atributos morais. Veja que tudo que Deus vai fazer tem que ter um propósito, tem que ter uma razão, tem que ter... Ele tem que sentir a vontade, ele tem que ter vontade, e essa coisa que ele vai fazer não pode ir contra a sua natureza, nem contra seus atributos, nem contra a personalidade divina. Então, está aí certas coisas que Deus não pode fazer. Então, Deus possui aí, já que falamos dos atributos, vamos finalizar com isso aqui. Os três tipos de atributos de Deus. Primeiro, os atributos naturais,
quer dizer onipresente, onipotente e onisciente. Esses atributos nós chamamos também de incomunicáveis. Somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, triuno, a triunidade, a unidade na triunidade é que detém esses atributos naturais. Nenhuma criação, seja ela material ou imaterial, nenhum ser criado de Deus, por Deus, tem esses atributos naturais que são somente atributos divinos. 2. Atributos pessoais de Deus, a sua personalidade. Deus é Espírito, Deus é eterno e Deus é imutável. Já falamos sobre Deus ser Espírito, importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Falamos da onipotência de Deus também, da eternidade de Deus, né? Aqui no caso a eternidade é o que não tem começo e não tem fim, né? Então o homem é imortal, os anjos são imortais, a alma do homem é imortal, o corpo é mortal, volta ao pó, né? Porém, este homem será regenerado, ele será transformado, ele vai ter um corpo glorioso para entrar nos céus naquele dia. Isso nós vamos falar lá na doutrina da salvação, ou na soteriologia, né? E Deus é imutável, Deus não muda. O que precisa ser mudado? Ou o que é ultrapassado, ou o que está quebrado, danificado ou errado. Deus não está em nenhuma dessas classificações, nenhuma dessas situações. Então Deus não precisa mudar, ele é imutável, né? E ele não volta. Jó diz assim, porventura, ele poderia dizer, alguém o fará voltar, Deus falará, e alguém poderá fazê-lo voltar atrás, parafraseando Jó. Jó diz assim, ninguém pode fazer Deus voltar atrás do que ele disse, nem do que ele faz. Por isso lá o oleiro, no capítulo 18 de Jeremias, ele diz assim, porventura o barro pode falar ao oleiro, por que você me fez assim? Não, ele fez assim porque era a sua vontade, não é porque ele quis, não é porque ele quis demonstrar o seu autoritarismo. Não, porque ele viu que aquilo era o melhor para o vaso. Ele viu que aqui fazer o vaso daquela maneira seria tão benéfico para a sua glória quanto para o vaso em si. Veja bem, quando Deus vai fazer algo, ele vai pensar na sua glória, na sua vontade e também no que é melhor. Lembra que nós falamos do amor? O melhor para a sua criatura, no caso aqui, o vaso sendo feito na mão do oleiro. São os atributos pessoais. Os morais, ele é santo, ele é fiel e ele é justo. Ele é justo. Então vejam bem, santidade, aqui estão atributos comunicáveis. Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Deus é fiel, ele pede a nossa fidelidade. Deus é justo, ele pede também que nós sejamos justos, que pratiquemos a justiça. No livro de Miqueias você vai ver essa discussão entre Deus, do profeta Miqueias, entre Deus e o povo com Deus. O que ele pede de ti? Né? Uma das coisas que ele vai dizer é a justiça, que pratiques a justiça. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós estamos em coerência com a palavra de Deus, se nós estamos em concordância com os atributos comunicáveis de Deus, nós temos que praticar a justiça. Tá? A justiça. Agora, quanto à justificação, aí também é a parte da soteriologia, uma outra situação. Tá? Mais adiante, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Então, Deus, ele tem os seus atributos, concluindo. Só os loucos dizem que Deus não existe. Mas quando estiverem perante ele no juízo final, saberão que já será tarde para conhecê-lo ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então vejam bem, eu sempre digo uma coisa, a pessoa quando faz determinadas declarações, eu digo assim, eu espero que você tenha certeza do que você está fazendo, do que você está falando, do caminho que você está trilhando, porque no fim dele não tem como você voltar. Não vai ter como você refazer. Você pode refazer um jogo, você pode refazer uma aposta, você pode refazer uma infinidade de coisas. Mas após a morte, segue-se o juízo. Né? Como eu sempre cito, Hebreus 9:27. Então, muitos, infelizmente, que não acreditam em Deus, que não acreditam em tudo isso que nós dissemos aqui, o seu final, infelizmente, não será dos melhores. Bom, Deus te abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém.